Sleeping Dogs, um jogo que fala sobre gangues em Hong Kong. Será que realmente vale a pena? É isso que a vida de Wei Shen irá mostrar pra gente nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Igor, bem-vindos a mais um vídeo. Como anteriormente dito, vamos falar sobre Sleeping Dogs. Nosso protagonista é Wei Shen, um policial que retorna à sua cidade natal para se infiltrar nas gangues locais. Antes desses acontecimentos do jogo, a irmã de Wei Shen, ela morre por conta de influências que a fizeram ir por uma vida muito obscura, se assim a gente pode denominar. Ela morre por conta de overdose. E um cara que é muito associado a isso é o Dogai, que a gente já vai ver esse personagem daqui a pouco no vídeo, mas antes disso, Wei Shen, por alguns documentos do jogo, mata o fornecedor de narcóticos que sua irmã comprava os produtos. Por conta desse ódio, os policiais eles escolhem Wei para essa missão. Depois de uma breve introdução, a gente acaba sendo preso e lá a gente conhece Jack Ma, conhecido de infância. Wei e ele cresceram juntos. Embora não seja muito bem detalhado, eles parecem ser muito conectados e o jogo desenvolve muito bem essa relação entre os dois. Mas antes disso, Jack Ma, ele é o cara que coloca a gente na gangue local. Ele não sabia que o Wei, ele era um infiltrado. Então, ao entrar na gangue de Winston Chu, a gente realiza diversas missões ao longo do jogo. Missões básicas e que algumas introduzem alguns antagonistas e alguns personagens. Eu vou pular muito essa parte do começo, porque pra mim ela não foi muito interessante. Então, a gente vai partir pro clímax, que a partir daí o jogo realmente começa pra mim. Winston, ele tem uma noiva. Ela não conhece nada desse mundo, por conta que ele tenta afastar ela ao máximo disso. Ela é uma pessoa muito gentil, você cria uma relação com ela muito fácil no jogo. É uma personagem muito legal, e então você se envolve ela mesmo com poucos tempos de tela. E eu falo dela por conta que o clímax principal, o clímax que faz a bagunça inteira do jogo, é que Winston e Peggy vão se casar. E isso claramente chama a atenção de várias gangues. E lembra daquele Dog Guys que eu falei pra vocês? Ele junto com o seu braço direito fazem um plano de assassinar Winston durante esse casamento. A gente estava fora da situação antes disso acontecer. E do nada, a gente começa a ouvir tiros, pessoas gritando e o Wei basicamente fica em choque. Winston, embora a gente não conhecesse ele antes, na parte que eu dei uma skipada, a gente tem partes que vê que ele não é um cara do mal. Ele tenta ser um cara de gangue do bem, se a gente pode dizer. Claro, tem cobranças e coisa e tal, mas ele, comparado com o resto do jogo, ele é o cara mais bonzinho, assim, se a gente pode dizer, dos líderes da Suwon Lee. Ele era um cara muito respeitado, assim. E Winston, ele se torna amigo do Wei, não algo como um disfarce. E ao entrarmos lá, a gente se depara com a cena que disputa, assim, o top 1 do jogo. Por conta que tem uma mais tarde que eu já vou falar pra vocês. Mas, cara, chegar lá, vi o Winston falando pra tentar salvar a Peg, ele basicamente se jogou nos tiros pra tentar salvar ela e você vê que ela não tá mais respirando. E ele acaba por morrer depois. Winston! Shit! Oh God. Peggy! Wait. Get Peggy out of here. She doesn't deserve this. Winston! Winston! Fuck! Oh, shit. Peggy. Essa cena é muito impactante. Era um personagem que você via muito do jogo e principalmente ele era gentil. Ele não era um cara malvado. Claro, ele era líder de gangue. Mas se a gente pudesse colocar, eu acho que ele em um lugar, ele seria basicamente como aqueles líderes mafiosos que têm muito amor à família. Isso basicamente é o central da gangue do Winston. É uma família, não é uma organização ou coisa parecida. É um pessoal que cuida um do outro. Durante a cena eu não senti assim um grande impacto. Por conta que eu tava muito adrenalina, eu queria entrar pra tentar resolver, tentar salvar. Então eu não senti tanta, como posso dizer, tanta emoção assim. Mas lembrar da cena é algo meio surreal, por causa que os personagens que estavam lá eram muito queridos pro jogador. A parte que eu pulei, ela tenta criar essa conexão com os personagens. Por isso que ela é meio lenta e eu acredito que tem sim o seu papel. Embora pra mim não foi uma parte muito, como posso dizer, muito boa, sabe? Ela foi uma parte normal. E eu acredito que o brilho, talvez dela, como dito anteriormente, foi por conta de tudo que acontece depois desse casamento. Após a queda de Winston, nós nos tornamos o líder da gangue. E como eu disse, o Dog Eyes e o Johnny The Rat, eles que organizaram esse assassinato. E a mãe do Winston é uma senhora muito gente boa. Ela cuidava de um restaurante básico ali, de esquina mesmo. E cara, você já deve saber o que vai acontecer com esses dois. A mãe de Chu encomenda a morte dos dois. Se eu não me engano,
O Johnny, que é o braço direito do Dogeyes, a gente pega ele durante a corrida do casamento. E depois a gente pega ele, a gente vai em busca do Dogeyes. Teve algumas complicações, mas nada que seja muito difícil. E o que eu queria dizer que acontece com os dois, basicamente, a mãe do Mr. Shu, ela é uma cozinheira. Wait! Don't leave me here! She's fucking crazy! Okay. I'll tell you anything you want to know! Just please, don't! Bom, eu acho que eles pediram por isso. E depois desse acontecimento, tem o Uncle Paul, que é um dos líderes da cidade em geral. Ele tem o comando do Suwon Lee, se eu não me engano é assim que fala. Ele acaba por estar morrendo. Ele já tá meio velho, meio capengado, e se eu não me engano, durante o casamento ele toma um tiro também. E por conta disso, começam as eleições. Ele tem 3 candidatos a se tornarem o chefe. Todos são ruins, mas parece que a irmã é menos pior dos 3. E a gente se une a ela pra tentar ganhar essas eleições. Durante essas eleições é um cenário muito caótico. Uncle Paul, ele morre por conta de envenenamento do policial Pandora, que é o cara que basicamente é o nosso chefe. Sunny away, and with you gone, I'll finish this once and for all. Nenhum dos dois é uma flor que se cheire, tá? 2 personagens que, bom, basicamente, como eu disse anteriormente, todos têm seus malefícios. Desses candidatos, o cara que mais vai se envolver agora no final vai ser o Ismail Lee. E esse cara, ele tenta intimidar a gente. E lembra aquela relação que a gente tinha com o Jack Ma. Jack é capturado pela polícia pra tentar dedurar o Wei, mas ele não faz isso. Daí depois eles sequestram ele de novo e tentam matar ele enterrado vivo. E depois disso, o Jack ele fica cabisbaixo, por conta que ele já matou uma pessoa. Jack ele não era de matar. E depois dele quase ser morto e interrogado, eu acredito que a cabeça do cara já não tava das melhores. E pra piorar, lembra que eu disse que tinha uma cena que competia com a do casamento. Jack Ma, ele é torturado e a gente recebe uma ligação. Jackie? Jackie? The fuck? Oh, fuck. Oh my god. Jackie! Ah, fuck! Jackie! Motherfucker! Ao chegar lá no local, vemos Jack Ma com a barriga aberta, sem os olhos, pendurado. Cara, essa cena é de abalar, por causa que o Jack pro Wei era basicamente um irmão, e o Wei pro Jack é uma inspiração, uma pessoa que ele queria ser no futuro. E essa cena, você fica devastado. A gente é nocauteado e é sequestrado também. E esse cara que torturou ele, nada mais é que um dos capangas do Ismail Lee, Mr. Tong. Só que a gente, como um belo missão impossível, a gente consegue sair de lá, só que a gente não deixa ele vivo. I'm sorry, Jackie. Fuck. Lee. Fuck the election. You did this, Lee. And I'm coming for you. Motherfucker. E depois de tudo isso, o Wei chega no limite. Não tem mais pra onde ir. O cara tá devastado. A gangue inteira devastada. Não tem o que fazer. E vocês lembram o que ele fez com o fornecedor, né? Ele vai buscar esse Ismail ali. Agora não é mais no soco. E arte marcial, não. Agora é na bala. O Wei Shen pega esse cara. O Wei Shen devasta os capangas e vai em busca dele. Quando ele chega nele, o cara faz uma explosão. Mas, mano, você acha que isso ia parar o Wei Shen? Não. Volta pra boa e versa arte marcial. E, filho, toma ali soco. E toma. E desvia. Baixo, frente. Caramba. Ali você já tá com tudo. E você ganha do Ismail Lee. Fim de jogo. Depois disso, a gente é recolhido por um policial que ajudava na operação do Wei. Pendrew, que era o encarregado da gente dessa missão, ele é preso por conta que acham as imagens dele matando um Uncle Paul. You ready for life in prison? What? Because all your old buddies are gonna be waiting for you. I made sure they found out what you did to Uncle Poe. That's a fucking death sentence. I know. Where you can't. I won't last a day in there. That's the plan.
E agora? A gente tem o que no jogo? Será que acabou? Não acabou não. Tem DLC, embora eu não joguei uma. Eu não sabia que tinha. Na DLC, a gente é carregado a um torneio de artes marciais com vários chefes. Embora não seja muito difícil, é um torneio bem legal por conta que você vê que, bom, os personagens, eles têm novas técnicas e que tornam o combate bem divertido. Principalmente durante o último desafio, que é basicamente um teto caindo sobre você e você tem que derrotar todos os lutadores antes do tempo acabar. Embora não seja uma DLC muito difícil, eu curti ela e eu acredito que foi um carinho dos devs com o jogo. E a outra DLC é sobre zumbis, um negócio meio estranho. Então eu não sabia, eu não joguei, mas não parece ser nada relevante na minha visão. A gente vai falar sobre um pouco o combate do jogo. Cara, pra mim é muito bom o combate. É fluido. Embora ele seja muito fácil, você se sente conectado. Você gosta do combate. Você sente que você consegue fazer o que você precisa. Embora não vai ser nada algo como um Sifu, na minha visão. Não vai ser algo muito aprimorado assim, as esquivas, coisa parecida. Por conta da época também. O combate ele é muito bom e é bastante divertido quando você agarra os caras, joga nos obstáculos. Tem como você jogar em linha telefônica, lixo, um monte de lugar aí, então deixa o combate muito mais dinâmico e divertido na minha visão. O combate também, ele tem uma árvore de talentos que você desbloqueia novos golpes, novos combos, então torna o desenvolvimento do personagem no jogo muito interessante e você não fica muito cansado com os mesmos golpes, você consegue fazer combos diferentes e é bastante divertido. E também, como um jogo asiático, tem que ter corrida de carro, né? Assim, não vou falar que a parte do volante é uma parte muito boa do jogo. Pra fazer curvas e drifts não é a melhor parte, na minha visão, mas correr contra outros personagens é muito divertido por conta que você tem como bater o carro um no outro. A dinâmica eu curti demais. Inclusive o que você pode usar seus próprios carros que você compra no jogo. Parece realmente uma corrida de rua. Assim, se tivesse um tuning no jogo, um sistema de drift melhor, cara, ia ficar sensacional. E também tem combates dentro dos carros. Os combates dentro do carro, quando você destrói as rodas dos oponentes ou mata o piloto, o carro ele basicamente sai voando, bate um no outro, explode. Cara, é uma das partes mais divertidas do jogo. E tem muita missão disso, tem muita missão secundária também, então é bastante divertido na minha concepção. O jogo tem sistema de roupas que dá alguns atributos diferentes, mas nada muito complexo. Tem roupas de personagens diferentes que dão alguma estatística diferenciada, são as roupas especiais. O jogo tem casas também, embora não seja muito útil na grande parte do jogo. O jogo tem sistema de namoro, assim, se a gente pode dizer. Nada muito complexo, uma missão básica ali, e também tem uma rinha de galo, como é? E rapaziada, depois de tudo isso que eu falei pra vocês, eu vou falar minha opinião final sobre o jogo. Ele vale muito a pena pra mim. Ele é um jogo barato, é um jogo divertido, um jogo curto também. O combate ele é bastante intuitivo, então muita pessoa consegue jogar. Então é isso, pessoal. Eu queria trazer esse vídeo mais básico por conta que eu tô trocando de programa de edição de vídeo. E eu também não tava achando um tema pra falar pra vocês. Eu queria falar sobre esse jogo que eu zerei em pouco tempo. Achei um jogo muito bacana e o preço dele é muito convidativo na minha visão. Sei que muita gente vai gostar, principalmente fãs de filmes e séries de artes marciais. Vão curtir demais o jogo. Então, é isso, pessoal. É triste que a gente não vai provavelmente ter uma sequência do jogo. Pra mim, foi um jogo muito bom. Ele se destacou no que tentou fazer. Então é isso, pessoal. Se inscrevam aí no canal. É muito importante pra vocês receberem os conteúdos novos, quem estiver curtindo. E deixem um like também pra o YouTube ver que vocês gostaram do vídeo. Isso ajuda demais pra mim, que é um canal pequeno. Eu agradeço vocês. Mas uma coisa muito importante é você deixar aí embaixo sua experiência, caso você tenha jogado Sleeping Dogs ou algum jogo parecido e talvez não tenha continuação igual esse, e também sua opinião sobre o vídeo, se tá bom a edição, se foi bom a narrativa do vídeo. Isso ajuda demais também a eu melhorar cada vez mais a qualidade do canal aqui, demorou? Muito obrigado a quem assistiu, fique com Deus e até mais, fui!